Fala pessoal, tudo bem? Os advogados aí estão arrancando os cabelos aí com relação à reforma da tributação aí. E você que não é advogado, mas é prestador de serviço, trabalha com comércio, deve prestar atenção nesse vídeo aqui também, tá? Porque isso aí, geralmente, o que talvez seja ruim para o advogado vai ser ruim para os outros prestadores de serviço e para quem atua no comércio também. Então preste muita atenção. Nesse vídeo aqui hoje eu vou trazer o resumo de que um advogado lá da OAB lá de Goiás, ele fez uma reflexão sobre como essas mudanças todas poderiam impactar o trabalho no dia a dia ali do advogado. Então preste muita atenção que você vai ver o que o cara está dizendo, tá bom? Muita gente questiona se de fato ali vai ter um impacto na prestação de serviço, né? Especificamente ali falando no caso da advocacia na reforma tributária. Aqui eu estou só resumindo o que ele falou. Tem gente até que questiona se de fato existe algum impacto ou não. Então a ideia dele era explicar muito simplesmente para as pessoas o que poderia acontecer com essa reforma nova, né? E aí ele pergunta o seguinte: como é que é a tributação na advocacia hoje? Que na verdade é a tributação em quase todas as prestações de serviço no país hoje. Ou seja, perguntar como é que é a tributação significa perguntar que tipo de impostos a pessoa paga. Primeiro, tem o PIS, depois tem o COFINS, depois tem o CSLL, ok? Aí tem imposto de renda e tal. Quanto que o cara paga ali por exemplo, de PIS, né? O PIS é 0,65%. PIS é o Programa de Integração Social, né? Que é a famosa contribuição social de natureza tributária, que é pago ali pelas pessoas jurídicas com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono salarial, participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores privados, né? O PIS é do trabalhador privado, o PASEP é do trabalhador do serviço público, né? Eles foram criados em 1970 através da Lei Complementar 7 de 1970. O PIS é destinado aos funcionários de empresas privadas e que são regidos ali pela consolidação das leis trabalhistas, CLT, seletista, e é administrado pela Caixa Econômica Federal. Então, o primeiro imposto que tem hoje para um advogado no escritório de advocacia é a incidência de PIS, 0,65%. Depois você tem o COFINS, com 3%. COFINS é a chamada Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. É uma contribuição federal que vai incidir sobre a receita bruta das empresas em geral e é destinado ali a financiar a Seguridade Social, abrangendo Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Além disso, você tem o CSLL, 2,88%. O que é CSLL? Contribuição Social sobre Lucro Líquido, é um tributo federal que incide sobre o lucro líquido do período base, antes da provisão para imposto de renda. É devido pelas pessoas jurídicas e entes equiparados ali na legislação do imposto de renda, se destina ao financiamento também da Seguridade Social, estando ali estabelecido pela Lei 7.689 de 1988, além das suas alterações, né? Além disso também, desses impostos aqui que a gente já citou, né? O PIS, 0,65%, COFINS 3%, CSLL 2,88%. Além disso, você tem também o imposto de renda, que tem uma carga tributária que tem uma variação de acordo com o faturamento que a empresa tem. A cada 3 meses, uma tributação extra, né? No caso da advocacia, o imposto varia entre 11,33%, indo até 14,53%, em decorrência dessa variação do imposto de renda. E onde a advocacia pode se diferenciar de alguns setores da prestação de serviço? No ISS tem uma alíquota de 2% a 5%. E o que para a advocacia, né, e muitos setores de prestação de serviço, tem um valor fixo mensal, né? Na cidade desse advogado ele diz que o valor fixo é R$ 270 por sócio, tá? Então isso é o que tem hoje. O cara paga ali o PIS, COFINS e tem ali também esses impostos, né? O PIS, COFINS e o CSLL. Agora, como fica no caso de uma reforma da tributação? Aí vai ter o IBS-CBS. O IBS-CBS já chega com uma alíquota provável de 25%, tá? IBS-CBS. Só para explicar antes da gente entrar nos detalhes. O que é IBS? Imposto sobre Bens e Serviços, né, que está sendo proposto aí por essa reforma, pretende unificar o ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza,
que é municipal. O IBS seria parcela do imposto único dessa reforma gerida pelos estados e municípios, enquanto o CBS seria gerido pela União. O que é CBS? CBS é contribuição sobre bens e serviços, prevê a substituição de 3 contribuições federais por apenas uma. Vai unificar ali o PIS/PASEP e o IPI e o COFINS, tá? Então o CBS seria gerido pela União, enquanto o IBS ficaria da responsabilidade de estados e municípios, segundo essa proposta aí da reforma, tá? Então o IBS e o CBS eliminam o quê? Elimina o PIS e o COFINS. O problema é que os impostos que você já tem 25% do IBS-BS nessa reforma, e mais o que os outros impostos que vão continuar existindo, que pode chegar a 10,88%. Se você soma os 25% dos impostos novos com 10,88% dos impostos que ficaram, aí você chega a uma soma que pode atingir 35,88% para prestação de serviço, inclusive na advocacia. É mais do que o dobro que você tinha anteriormente. E quando alguém fala, não é bem isso, que tem os créditos, aí você precisa entender o que é o crédito, né? Quando a gente faz o pagamento de impostos daqueles serviços e bens destinados à própria prestação de serviço, o cara vai aproveitar os impostos pagos para poder baratear os impostos que ele vai pagar no futuro. Só que é negócio de papelaria, essas coisas, assim, no final das contas é um desconto muito pequeno, fora o próprio custo da burocracia que está aumentando, tá? Então, pessoal, esse é o negócio, essa é a preocupação do advogado. O cara tá falando, ó, a gente tem que ver como é que é, né? Ainda bem que vai pro Senado ainda, vamos ver se a gente consegue mudar isso aí. Porque, a grosso modo, né, o que a reforma tributária ela tá fazendo, segundo outros especialistas? Ela tá tirando 500 bilhões de impostos da indústria, tá? E como é que ela faz isso? Ela tira a ideia do efeito de imposto em cascata, que também é um efeito chamado de cumulatividade. Só que quando acaba com a cumulatividade dos impostos, retirando esses 500 bilhões sobre a indústria, isso é ótimo, né? Só que isso vai ser cobrado de outro lugar. Os caras não tiram imposto de um lugar e deletam, eles tiram de um lugar e cobram do outro, tá? Então, tirar imposto na indústria é muito bom. Porque a indústria ela tem perdido muita participação, tem diminuído tanto em relação à economia brasileira quanto à indústria global, e por várias razões, mas principalmente devido à nossa carga tributária muito alta. Então, essa redução de 500 bilhões é ótima, o negócio é excelente. O problema é como isso está sendo bancado. Você está tirando 500 bilhões da indústria e está cobrando 500 bilhões de quem, né? Isso está sendo bancado hoje jogando 20 bilhões de aumento de impostos para a agropecuária e jogando 480 bilhões de aumento de impostos para o setor de serviços, incluindo o comércio. O problema é que a maior parte dos empregos no Brasil e a maior parte da economia brasileira gira exatamente no setor de serviços e do comércio também. Quando você aumenta a carga tributária em serviços, você vai ter um impacto negativo sobre o emprego e renda de quem trabalha exatamente nesse setor. Isso vai jogar inevitavelmente a economia para baixo, segundo muitos especialistas estão dizendo, porque existe um peso enorme já sendo colocado mais uma vez sobre um setor que é o setor que mais contrata e que mais foi prejudicado durante a crise sanitária, porque quando eles falam, tem que fechar bares e restaurantes, shopping, o comércio, o serviço essencial, o serviço não essencial, serviços foram para o beleléu. E agora você vai pegar um setor que emprega a maioria dos brasileiros e que é vital para a economia brasileira, você vai pegar esse pessoal que foi mais prejudicado na crise sanitária, que estava agora, nesse momento, tentando se recuperar após a crise sanitária, você vai pegar esse pessoal aí e vai jogar no buraco novamente. Essa que é a grande preocupação. E você, o que você está achando disso tudo? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal, ok? Um abração. Valeu!